Então tem um senhor aqui de idade, Antônio Redondo. Cheguei lá um dia, tá ele chateado. Foi o quê? A foice quebrou, rapaz, não tenho dinheiro de comprar outra. Eu vou na rua e trago uma foice para você. Mas você faz isso? Claro que eu faço. Você tá roçando pasto para mim, mestre. Aí comprei a foice e dei a ele. Ele disse, como vai me ser, o negócio fica fácil, porque os fazendeiros dão a terra, não dá uma diária a gente. Se quebrar a foice, eu tenho que comprar uma. E outra coisa, na hora que bate o feijão, tem que dar 20% da produção. O Guzerá não é um extremo produtor de leite, não é um extremo produtor de carne. E aí talvez esteja exatamente o segredo do sucesso. É a soma das receitas leite mais carne, só que obtida de modo muito simples, obtida por custo muito baixo, que é um gado a pasto. Uma ordenha por dia apenas, que a gente considera 2 ordenhas um modelo que acaba com a qualidade de vida da mão de obra. É uma bezerrada que você tira o leite todo e a gordura dessa bezerrada. Então não é um leite roubado deles. Eu não estou tirando o leite que eles mamariam, porque acabou a ordenha às 7 horas, ele fica com a mãe até 14, ele tem 7 horas mamando nela. O preço pago é R$ 1,85 pelo litro do leite no curral, E aí, Guto? Horrível, baixíssimo. Mas meu custo de produção é R$1, então 85 centavos dá para ter margem. A gente tem alguns negócios aqui. Sim. O leite é um deles, a genética, a venda de genética é uma venda importante, e a gente faz também a engorda tanto dos machos quanto das fêmeas. A casa dos sonhos. Vamos fazer? Vamos. E aí essa casa estava desenhada, toda numa planta. E eu não tinha um recurso para fazer. Mas eu também não abri mão do sonho de ter essa casa. E aí, o que é que eu faço agora? Bom, eu tenho dinheiro de comprar as pedras. E aí parava e tomava um fôlego, né? Pulamos para dentro, a casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha balaústre. E para quem morou sem energia, sem saneamento básico. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque o vídeo vai para o YouTube. Perfeito. E aí o horário é a pessoa que escolhe, perfeito, né? Perfeito. Pessoal, eu estou hoje aqui em Mundo Novo, zona rural de Mundo Novo, região do Jequitibá. Pelo menos eu entrei ali, tinha Jequitibá. Daqui a pouco o Guto vai me corrigir se eu estiver numa região diferente. Estamos aqui a 10 quilômetros de Jequitibá, pro Mosteiro. E eu estou na fazenda Cajazeira e está aqui comigo o meu amigo Guto Trindade. Eu vou pedir para que você se apresente. Vamos lá. Guto é Fernando Augusto, né? Fernando Augusto Trindade Navarro, nascido e criado em Mundo Novo, Bahia, 6ª geração nesse mesmo local. Moro e demoro aqui hoje, num pedaço de terra onde um umbigo está enterrado há 6 gerações, né? E fui estudar em Salvador, fiz veterinária na UFBA, e namorando com uma mundonovense também, que fez medicina, também na UFBA, e nosso sonho era, vamos voltar para Mundo Novo. E como é que volta? Como é que viabiliza esse sonho? Viabiliza esse sonho na busca da eficiência econômica a uma propriedade que se reduz naturalmente por sucessão familiar. Então, a história do avô rico, o filho nobre e o pai pobre, não necessariamente é porque o avô é rico, nem porque o filho é nobre, nem porque o neto é pobre. Porque a terra tem, talvez, esse poder de não se concentrar nas mãos de um só. A terra tem uma função tão absoluta e tão superior, em níveis tão mais dignos do que a maioria compreende, que as pessoas acham que terra quanto mais melhor, terra é quanto mais limpa, melhor. Quanto mais bonita aos olhos, melhor. E não tem nada disso. A terra tem uma função de produzir alimentos para a humanidade, tem a função de gerar emprego, gerar renda. E naturalmente há uma sucessão familiar e uma divisão onde nem todo neto, nem todo bisneto, nem todo filho tem aptidão, ou gosto, ou vocação, ou não sei. No meu ramo, no meu galho de árvore, coube a mim estudar e viabilizar esse sonho que eu dizia desse tamanho, né? Eu vou fazer veterinária e vão tomar conta do que é de meu avô. Eu dizia isso com 3 anos, 4 anos. Então é a busca por viabilizar esse sonho. E viemos lutando. Até hoje Deus tem iluminado, abençoado. E ao lado de Ana, uma guerreira que nunca se submeteu, como alguns pensam. Como é que uma médica vai se submeter a morar na roça? Não tem nada disso.
Ana topou esse sonho e vamos construindo juntos. E achamos que a nossa maior missão não é a fazenda, não é o rebanho, não é o índice econômico alcançado, graças a Deus e ao suor do rosto. Eu acho que nossa maior missão é proporcionar aos nossos filhos viverem no século XXI 2 mundos que poucos na Terra têm esse direito. Viver o mundo rural, viver o mundo urbano, viver as 2 faces da moeda. Viver o mundo urbano onde está a escola, a faculdade, o teatro, o cinema, o restaurante, o casamento, o emprego, a praia, está tudo lá. Nós somos desprovidos, desfavorecidos, desassistidos de quase tudo. Mas o outro lado da moeda só nós temos. O valor moral, o valor da beleza cênica que é viver num lugar desse. O encontro com a obra do grande arquiteto do universo. A maior obra é o nascer do sol. Né? A maior obra é uma lua cheia. A maior obra é uma árvore frondosa. A maior obra é o cantar de um passarinho. Então é estar em contato com essa orquestra divina e absorver isso, viver esse mundo. Acho que a gente está dando bagagem a esses 4 filhos para que eles enfrentem lá esse dilema deles agora num mundo atualmente conturbado, um mundo invertido de valores, mas que a gente vai tentando aí meio que como quase que trincheira, proporcionar isso para eles e vamos em frente, está tudo certo. Bom, eu vou um pouquinho na frente, depois eu volto. Uhum. Eu sei que você é referência aqui na criação. Aí eu vou começar a acreditar. Se tu disser que eu sou referência, eu vou começar a dizer, sou mesmo. Porque o que eu ouço é isso. E aí a gente vai ver aqui agora. Inclusive, a gente vai ao pasto. Antes de começar a entrevista, a gente não estava gravando, e a gente vai começar por onde e tal. Uhum. Ó, aqui não falta ambiente, né? Vou dar uma geral aqui, porque a gente vai falar um pouquinho da construção dessa casa, da sede da fazenda, mas também o entorno. Eu vou botar algumas imagens aqui, é um entorno muito bem preservado, de matas, mas eu queria ir para o pasto, depois a gente volta para casa. Boa. Eu sei que você é referência na criação do guzerá, né? O pouquinho que eu sei é sobre pasto e gado mesmo. Então, pronto. Né? E no manejo, né? No manejo rapaz, de pasto e tal. Então eu queria entrar nesse assunto. Vamos lá. Depois a gente volta aqui para a sede. E também, quando eu disse que ia e depois voltava, porque depois eu quero saber um pouquinho da história, de como foi o retorno de Salvador, como foi que começou, mas eu queria primeiro para o pasto. Perfeito. Pode ser? Opa. E a gente vai conversando. Vamos embora. A gente pode até entrar nesse assunto aí. Pode. Vamos sair por aqui pela frente? Vamos. Vamos lá. Vamos. Sim. Me diga aí, por que o guzerá e quando começou? Sempre foi guzerá ou... Vamos lá. Aqui você está na Fazenda Cajazeira, que em 1916, meu bisavô comprou uma área de terra na mão do senador Coim, da Praça Senador Coim. Então, uma área de terra onde tinha um pé de cajá. Sim. Então, era o pasto da cajazeira. Essa cajazeira braba. E quem é de Salvador vai entender, ali no Vale do Canela tem muito, que dá aquela cajazinha amarela. Diferente desse pé de cajá que eu plantei aqui, que é um bucajá, né? Não deixa de ser uma cajazeira, mas não é a cajazeira que deu o nome à fazenda. Foi apenas uma homenagem. Então, quando meu bisavô comprou esse pedaço de terra, que era o pasto da cajazeira, da Fazenda Dourado, uma fazenda grande, aqui vizinho. Essa área de terra meu bisavô comprou em 1916. E a gente vem então aí, vivendo nesse local, avô, tios, mãe. Aqui eu, inclusive, fiz aqui uma homenagem da seguinte forma. Essa placa de mármore, datada de 1916. Então é Fazenda Cajazeira, a data da compra do pasto da cajazeira e o ferro de marcar gado, né? A marca ferro, que é Antônio Trindade. O nome do meu bisavô, AT, o nome do bisavô. E aí eu fiz aqui, no ano que eu consegui adquirir em mãos de um tio,
Fazenda Cajazeira, no ano de 2000. Aí é GT, Guto Trindade, que é o ferro baseado no modelo de Oswaldo Trindade, que é meu avô. O de meu avô eu vou lhe mostrar daqui a pouco. É uma ferradura, que é o O, e T, assim. Sim. Aí eu inverti a ferradura para lá de cá, ficou GT. Então aí minha história começa assim, de gestor desse pedaço de terra, minha história começa em 2000. 2000? Isso. Aí em 2000. Quando você chegou aqui em 2000, a terra estava... Eu cheguei em 97 recém-formado. Adquiri em 2000? Isso. Aí em 97 eu cheguei recém-formado e fui morar na casa do vaqueiro do outro lado da estrada. Eu tinha uma poupança Bamerindos. Vale aí esse nome, pode falar também, não pode? Pode. Eu tinha R$500, 500 mil cruzeiros, não sei nem que moeda era, no Bamerindos. Em 97? 97. Quando se formou? Aí eu peguei esses 500 contos, vim pra cá e mandei um amigo fazer adobe e fiz um quarto de 4x4. E eu peguei, Haroldo, olha que loucura, eu peguei no apartamento que eu morava em Brotas, estudando veterinária, é o que eu fazia. A gente não tem aqui acesso à água encanada. Como você vai ver depois, eu vou lhe mostrar, a casa é toda rodada de bica, de calha e com reservatórios grandes para a gente passar o ano, né? Então eu sabia dessa necessidade de economizar água. Digo, minha mãe, eu vou fazer um teste aqui de com quantos litros se toma um banho bem tomado. Então no apartamento dela, ela com o cronômetro, e eu aí ligava o chuveiro, dizia, vai, aí ligava o chuveiro, me molhava, desliga, ela desligava o cronômetro. Ensaboa, liga de novo. Então aquilo deu X litros. Porque deu X minutos, X litros. Então eu quero um balde de 16 litros, que é um balde para um bom banho. Na paranoia, Haroldo, de dizer, não vou ter água, mas não vou deixar de tomar um banho bem tomado. Eu criança, acostumado a tomar banho de cuia, e você fica com a mão ocupada e a outra não. Isso aqui é muito ruim. Então eu peguei um balde, acoplei um chuveiro para ter acesso a um banho com as duas mãos. Então é assim, é foco total, sabe? Isso em 97. Aí morei nesse quartinho com essa poupança Bamerindos. Sim. Obrigado. Com essa poupança Bamerindos, aí pronto. Fiz o quartinho, parti para cima e vamos contar com o apoio que aí para mim foi assim, o grande segredo. Eu descapitalizado, a fazenda estragada, degradada por má utilização das pastagens, e eu precisava tornar aquilo viável de alguma forma, para provar para mim e para os outros que aquele meu sonho, ele tinha que virar realidade, porque eu não sei fazer outra coisa, não gosto de outra coisa, não estudo outra coisa. Tinha uma namorada que também apostava nisso comigo. Bom, como é que eu vou fazer aqui? Então eu parti para o ponto de identificar parceiros num distritozinho próximo aqui, Santo Antônio, e esses parceiros foram assim a virada de chave. Então, quando a gente fala muitas vezes em parcerias, em sociedades, em movimentos sociais, em assentamentos de terra, em movimentos que buscam dar dignidade ao homem, eu acho que eles estão feitos ao contrário. Eles estão feitos assim, toma a terra de Zé e bota João. Aí toma de Zé e bota João sem nenhum tipo de assessoria e sem nenhum tipo de possibilidade de evoluir naquele negócio. Então, minha gente quer fazer roça na Cajazeira, eu dou a roça, pago 2 diárias, então o cara vinha, trabalhava 5 dias, mas 2 eram pagos. Então, com esses 2 pagos, o cara compra carne, compra farinha e se vira. Então, se a roça deu, maravilha, é seu. Se a roça não deu, o Guto, a roça não deu boa, o que é que faz? Dá mais um ano. Haroldo, eu vou me arrepiar algumas vezes hoje, viu? Essa é outra. Então, dá mais um ano. Então, tem um senhor aqui de idade, Antônio Redondo. Cheguei lá um dia, tá ele chateado. Foi o quê? A foice quebrou, rapaz, não tenho dinheiro de comprar outra. Eu vou na rua e trago uma foice para você. Mas para você fazer isso? Claro que eu faço. Você está roçando pasto para mim, mestre. Aí comprei a foice e dei a ele. Ele disse, conforme seu negócio fica fácil, porque os fazendeiros dão a terra, não dá uma diária a gente, se quebrar a foice eu tenho que comprar uma. E outra coisa, na hora que bate o feijão tem que dar 20% da produção, ainda tem que plantar o capim dos homens. Eu digo, não, eu não quero um grão desse feijão seu. E no dia de plantar, eu quero sua ajuda, mas eu vou estar no meio. Se eu tiver uma grana, eu compro a semente, se eu não tiver nem plantar, muda. Isso criou um movimento que eles começaram a entender que a roça na Cajazeira
era algo que era mais vantajoso para eles. E na minha cabeça era assim, Ana, está sendo vantajoso para mim. Então olha que maravilha. Eu achava que estava vantajoso para mim, eles acharam que estava vantajoso para eles, e o negócio foi evoluindo. Então eu acho que essa foi uma grande sacada para um descapitalizado naquele momento que eu era. Tá certo? Então aí a cajazeira começou a ter pasto, e aí ocorre algo que foi interessante. Eu fui no sertão comprar vaca magra e comprei 3 carros, me lembro o número exatamente porque era tudo muito contado. Eu comprei 3 carros de vaca magra, cabem 21 bois gordos numa carreta. Como era vaca magra, eu botei 22 vacas e essas vacas vieram. 3 carros de vaca, 66 vacas magras, eu já tinha pasto. Eu botei numa baixa, que tem uma baixa e uma quebrada, um pasto grande, de 120 tarefas, e botei numa manga, a manga do rio, que tem 16 tarefas exatamente. As vacas passaram, bom, eu vou tentar manejar razoável, né? O gado entrou, para não bater muito, tira, e as vacas passaram 8 dias na manga do rio. Como o Romão era 10 vezes maior de área, vai passar lá um bocado de tempo, vai ser uma maravilha. Com 15 dias, Nozinho era meu vaqueiro, Guto, não cabe não. As vacas já comeu a baixa. E não sobe na rampa. E se deixar, vai bater a baixa. Mas eu não tenho onde botar. Aí falando com um amigo meu, ele disse, anota o telefone de um cara aí, Montival. E esse Montival é que veio, virou padrinho dos meninos, virou meu compadre, amigo e irmão. Aí veio, e aquele jeitão dele, né? Gutão, aqui é subdivisão, rei. Eu digo, como é isso, rapaz? É subdivisão, cerca elétrica, divisão topográfica. Então, Haroldo, a resposta de uma baixa fértil é diferente da resposta de uma quebrada, que é diferente da resposta de uma chapada. Porque os minerais contidos ali e o próprio escoamento das águas faz com que a baixa produza muito mais rápido e com muito mais esplendor e produção do que as outras áreas. Então essa velocidade tem que ser diferente. O tempo de rebrota ali pode ser de 21 dias, aqui pode ser de 28, ali pode ser de 45 e ali pode ser de 60. Então eu não posso tratar de modo uniforme, essa é uma fala do Arreuni, né, Escada? Eu não posso tratar de modo uniforme algo que Deus montou completamente desuniforme e equilibrado pela sua desuniformidade. Tá certo? Entendi. Aí veio a cerca elétrica, veio a subdivisão, veio o manejo e veio assim a constatação de que na mesma área que se cria, eu precisava de 3 hectares para criar uma vaca. Com esse manejo basta 1 hectare para criar a mesma vaca. Olha eu com a fazenda 3 vezes maior. Aí deu viabilidade ao tal sonho, que era conseguir um retorno financeiro capaz de me sustentar nesse lugar. Guto, bom, então você trouxe aí a primeira experiência que foi com... A roça de feijão de parceria. Eu ia falar meia, mas você falou que não era meia, que antigamente o pessoal dava de meia, né? Era uma parceria. Uma parceria, O pessoal te dava ali... Vamos dizer assim, em palavras atuais, integração lavoura-pecuária. Só que no nosso modelo, nossa integração. Não, nossa integração. Então foi o primeiro grande momento, depois foi a questão topográfica. A cerca elétrica, foi uma grande virada de chave. E estudar a topografia do lugar para entender essa dinâmica das pastagens. Que foi através de um amigo, um consultor, um profissional, né, que te deu. Que aí eu via, através dele, como eu colocar em prática os ensinamentos obtidos na faculdade. Então eu acho que o grande lance é exatamente esse. É eu ser um cara criado nesse ambiente, mas que tive a oportunidade de sair para estudar. Quando eu volto, rapaz, aí eu consigo fazer o casamento entre o que meu avô dizia, entre o que os vaqueiros diziam, entre o que os trabalhadores rurais falam até hoje, e o que a teoria do livro me diz. E qual a adaptação necessária para cada caso que se apresenta. Esse filtro é o grande lance, né? Quando e como fazer, por que fazer, para que fazer, de que modo fazer, para a gente usar ou não as tecnologias que não são apresentadas, Sim. né? Em 97, quando você chegou,
Tinha animal? Como é que tava? Você falou que tava degradada, pasto não tinha mais. A fazenda era de avó e tios, né? E aí minha mãe tá nesse meio. Tem que vender o gado todo porque não tinha mais pasto. Então vende o gado magro, barato, foi terrível. Esse dinheiro vai para eles, porque são os donos. Sim. E eu só tinha um pedaço de terra degradado, onde 80 hectares eram de minha mãe e o resto era de tio, tia, avó, sabe? E aí minha mãe, de modo muito desprendido, com meu irmão também muito desprendido e sempre muito correto, sem fazer conta, Guto. O apartamento é seu, André, meu irmão, e a terra é de Guto, que ele gosta. Tá certo? Tá certo. Então, sem fazer conta, o apartamento é de André e a terra é minha. Foi desse jeito. Foram 80 hectares e, graças a Deus, isso foi em 97 e a gente está aí hoje com uns quase 1.000 hectares, com um crescimento de 11 vezes o que herdou, graças a suor do rosto do mestre. 80 hectares sem gado, o gado tinha sido vendido. Sem capim, mestre. Sem capim, sem cerca, sem gado, sem vaqueiro. Um pedaço de terra encapoeirado e batido, né? Entendi. Lavado. O desafio foi grande. Essa primeira carga de animal que você comentou mais cedo ali, que foi buscar... Em Taboca do Brejo Velho, município no oeste da Bahia. Que animal foi? Que gado foi? Vaca magra, vaca Nelore magra. Então você começou aqui com Nelore. Vaca Nelore magra para engordar num curto prazo, para dar um giro mais rápido de capital, para conseguir o primeiro negócio com viabilidade, vamos dizer, né? Bom, estamos chegando aqui no curral e também chegando na parte do assunto. Eu não sei se você já quer entrar no assunto, mas quando foi que começou com o Guzerá? Tem Pronto. Alguma coisa antes relevante para você trazer aqui? Tem, sim. Na chegada do Guzerá, e como foi e tal? O Guzerá JM é uma linhagem, JM é J de José, M de Maria, de José Maria Couto Sampaio. Um dos maiores, se não o maior zootecnista do estado, que ele era um estudioso, um tropicologista, um preservacionista, um homem de uma visão à frente de tudo. Tudo que você pensar hoje de sustentabilidade, preservação, biodiversidade, isso era o dever de casa dele na década de 50, década de 60. É assim que se produz. Caramba! E aí quando eu tive acesso a conhecer o Dr. Zé Maria, foi eu estudante, e o rebanho que já tinha 30 anos na mão dele. Com isso eu me formo e viro amigo da família, de amigo padrinho de filhos e compadres e sócios. E esse rebanho JM pertence à família. Hoje Maria José, a filha dele, minha comadre. E o gado está em parceria aqui já há 30 anos também. Então eu já estou dividindo aí com o Dr. Zé Maria praticamente a metade da gestão da linhagem JM, né? 30 anos com ele, 30 anos comigo. Espero não fazer bobagem para não botar esse negócio a perder. Então ele veio por conta de uma parceria, não foi nenhuma questão de você entender que era um gado mais adequado para essa região. Isso foi um entendimento dele, né? Dr. Zé Maria, zootecnista. E a raça é uma raça indiana. E o Brasil errou muito na pecuária, errou muito. O Brasil importava, Haroldo, animais de outros países sem saber dar a devida conotação às latitudes. Então você trazia um animal europeu, chegava num ambiente tropical e sucumbia. E o Brasil fez isso repetidas vezes com diversas raças. E insucesso atrás de insucesso. O Dr. Zé Maria, estudioso, zootecnista, inteligente, com muita visão, ele então embarcou nessa linha que já existia de buscar os animais de acordo com as latitudes. Então, o Guzerá na Índia, ele é uma raça de dupla aptidão, produz carne e leite, está situada no Gujarat, que é um estado do noroeste da Índia, na parte seca da Índia. Então, é um gado de semideserto. Ao ser importado para o Brasil, encontrou no Brasil condições favoráveis de produção. Nossas condições, na verdade, são melhores do que as dele. Aqui chove um pouco mais, tem mais oferta de alimento. Então, o Guzerá chegando aqui, como outros zebuínos, Nelore, Gi, Cindy e outros, explodiram de desempenho, ao contrário dos que sucumbiam os europeus. Então, esse gado
por excelência, é um produtor de leite e carne a pasto. O Guzerá não é um extremo produtor de leite, não é um extremo produtor de carne. E aí talvez esteja exatamente o segredo do sucesso. É a soma das receitas leite mais carne, só que obtida de modo muito simples, obtida por custo muito baixo, que é um gado a pasto. Aí a bezerrada de ordenha de amanhã, o nosso manejo é esse, Leandro, Gustavo, Kaique, a gente amarra essa bezerradinha, os mais novos, os mais velhos, para serem ordenhados amanhã. Tem uma fase que eles moram no curral assim, amarradinhos, também tem fase que eles vão para um piquete, mas o sistema aqui é o seguinte, a ordenha amanhã de 5 a 7, tira-se o leite todo e às 7 horas eles vão para o pasto com as vacas. É um modelo de dupla aptidão preconizado pelo zootecnista Preston e a gente põe em prática. Então uma das coisas aqui mais importantes que eu vejo, Haroldo, é que assim, é o combate à vaidade, sabe? Não tem nada meu aqui, não tem ideia minha, não tem manejo meu, não tem gado meu, não tem sistema meu. Eu tenho uma obediência e conto com a equipe capaz de também entender e tocar o processo junto comigo. A gente coloca em prática diretrizes que o zootecnista Preston falava na década de 60. Então são 6 ordenhas por semana. Um dia é a folga dos caras e deles. Um dia, uma ordenha por dia apenas, que a gente considera 2 ordenhas um modelo que acaba com a qualidade de vida da mão de obra. Então, se eles não estiverem bem, o negócio não está bem, o negócio não está bem, eu não estou bem, tem que pensar no todo. Então é isso. Aí você vê o que é a dupla aptidão. É uma bezerrada que você tira o leite todo e a gordura dessa bezerrada. Então não é um leite roubado deles. Eu não estou tirando o leite que eles mamariam. Amanhã será ordenhado o leite excedente. Porque acabou a ordenha às 7 horas, ele fica com a mãe até 14, ele tem 7 horas mamando nela. E com essa apresentação que vocês veem. Você não vê um catarro na venta, você não vê um bezerro encurujado, de pelo áspero, de baixo peso, de costela aparecendo. Então é a adequação do elemento biológico animal ao elemento biológico vegetal, e aí não é capim apenas, a gente vai falar isso mais tarde, aí é entender pastagem como biomassa forrageira composta de vários elementos, e a gente tentar casar isso com uma mão de obra, com um custo baixo, e sair da reclamação do preço do leite, preço da arroba, governo, Então não vou nesse O preço pago é R$ 1,85 pelo litro do leite no curral, E aí, Guto? Horrível, baixíssimo. Mas meu custo de produção é R$1, então 85 centavos dá para ter margem. O que não pode é o cara ter um preço de curral de 1,85, ou não saber o custo de produção, vários não sabem, ou ter um custo alto. Você dá ração a uma vaca dessa, ela vai dar muito leite, mas eu não sei se esse negócio terá viabilidade. Então a gente produzia a partir de pasto, o Preston dizia o seguinte, o Brasil detém o milagre mundial do boi de fotossíntese. Então é produzir carne e leite a partir do milagre mundial que é pegar essa biomassa forrageira e transformar em proteína de primeiríssima qualidade para o homem. Só quem é capaz de fazer isso é a bactéria do rumen, de um ruminante, de uma cabra, de uma ovelha, de uma vaca, de um búfalo, tá? Se você não pensar assim, você vai ter que criar monogástricos ou vai criar ruminantes comendo ração. Ração significa soja e milho. Se eu vou dar soja e milho a uma vaca, eu transformo ela naquele momento em concorrente. Porque se é para comer soja e milho, eu mesmo como. Não preciso dar uma soja a ela para depois eu tomar o produto dela, sabe? Então é transformar essa biomassa forrageira riquíssima em produto animal. Então dependemos das bactérias, bactérias do rumen para viver. E olha o comportamento dessa bezerrada, sua primeira vinda aqui hoje, Sim. E assim, ó, não é porque tá acostumado com o Guto, e tá aqui todo dia, tá acostumado com o Leandro. Muito dócil, né? Aí, Guzerá manso. Que nego fala que Zé Bueno é arredio, Guzerá é brabo. Eu acho que... Tá aí a prova. Eu acho que o chifre, né, impõe causa um certo... Pode causar. O aspecto do animal. Pode causar. E tem outra coisa interessante, Haroldo. Tem outra coisa interessante. O Guzerá é um herbívoro.
E o herbívoro do deserto, descampado, como é na Índia, predado por felinos. Onde é que está o olho da presa? Mais lateral. Tá certo? Olho de predador para frente, olho de presa mais lateral para ter uma visão do campo, para correr do predador. Como ela tem o olho mais lateral, ela não lhe olha assim. Uma vaca guzerá só lhe olha assim, para poder lhe ver. Quando ela faz assim, dá um aspecto de altivez. E ela é altiva mesmo, apesar de mansa, mas é altiva mesmo. Isso é beleza racial, isso é. Agora, desse jeito aqui, ó. Criadas também, aí é que tá, né, Haroldo? Os animais têm memória. Então, se a primeira vez o contato é esse, guarda-se na memória dela que essa figura não causa mal. Sim. Então, se a gente começa a construir essa relação, você vê pelo olhar, o simples olhar de um animal desse, o olhar demonstra docilidade. Concorda comigo? Sim. O olhar da docilidade, o olhar quase fechado, o olhar de temperamento quase linfático, né? Então, isso é muito importante. Ô, Guto, também vem a seleção. Vamos lá. Sim. Leandro trabalha comigo há muito tempo. Dá um alô à galera aí, Leandro. Tudo bom, Leandro? Prazer, Haroldo. Como é que tá? Fera, braba. Conhece tudo. E aí, Guto, tem um bezerro aqui diferente dos outros. Como é isso aí, Leandro? É arredio. E arredio não está no nosso padrão. O que é que faz? Descarta. Eu não vou multiplicar aquela genética de índole inferior. Olha para lá. Então a gente tem que multiplicar animais com essa índole para que o zebu tenha essa genética espalhada e a gente consiga ir quebrando alguns paradigmas da pecuária. E um deles é que o zebu é bravo, é arredio e não dá leite. Então a gente vai quebrando isso aí aos poucos. Meu amigo, só aproveitando o gancho que você deu aí, porque eu percorro aí propriedades rurais e uma queixa geral é a questão de mão de obra. Pelo que eu entendi aqui, você deu até uma deixa aí desse cuidado que você tem, inclusive a questão da ordenha, né? Que você tem um cuidado com o animal e também com o pessoal que trabalha contigo. Me conta a tua experiência com as pessoas que trabalham contigo, se você também é parte dessa galera que se queixa de dificuldade de pessoas para trabalhar. Haroldo, não está fácil, não. Não está fácil, não, por vários motivos. Não está fácil por vários motivos. O primeiro motivo, eu acredito que seja essa desvinculação que há, e não é de hoje, essa desvinculação do homem do campo sendo direcionado o tempo todo para a zona urbana. As escolas rurais foram para a cidade. O transporte escolar rural levando crianças para a cidade, onde desvincula do meio rural, é um fato. O outro fato é que a gente deveria ter mais exemplos de pessoas da zona rural, vaqueiros, agricultores, trabalhadores, com uma vida um pouco mais arrumada, para que isso ilustre para os novos. Quando você olha a turma aqui, Haroldo, de 40 anos acima, você vai encontrar um sujeito desdentado, pobre, arrasado, sem perspectivas, e que não valeu a pena ter trabalhado. Então, como é que você vai chegar para um jovem de 15 e de 20 e dizer você tem que continuar porque você vai virar isso aqui? Não. Então nos falta estradas, nos falta energia elétrica, nos falta escolas, nos falta incentivos, nos falta uma visão de, por exemplo, por que não formarmos um pouco mais? Se por um lado, eu acho que é fácil entender, por um lado o fazendeiro reclama de mão de obra, por outro a juventude reclama que não tem oportunidade. E a oportunidade será que é, Haroldo, você ir para Piritiba ou Mundo Novo, ganhar meio salário no mercadinho? Não é. Então vamos formar cerqueiros, carpinteiros, inseminadores, domadores, ordenhadores. Ô Leandro, a gente precisa hoje aqui precisaria de que tipo de gente para trabalhar com a gente? Temos quem arrume curral? Era bom um curso de carpinteiro? Você tem quem arrume conserto de cela? Você tem quem arrume? Seria bom um oficial para consertar suas celas? Você tem alguém bom para domar animal? Seria bom alguém para domar seus animais? Para lhe ajudar no seu trabalho? Então aqui você não está ouvindo de mim apenas, você está ouvindo dele.
que Leandro contrata um ajudante e diz assim, ô Guto, não vai não. Por que não vai, Leandro? Porque não sabe fazer, porque não quer fazer, porque não tem mais aquela expertise que os velhos tinham. Se a gente for roçar um pasto, Leandro, qual é a nossa dificuldade aqui? Dificuldade imensa de arrumar um empreiteiro. E por que não ter os empreiteiros para ganhar o seu dinheiro e para prestar esse serviço? A gente quer identificar, Escada, por exemplo, eu quero identificar, Leandro, árvores nativas para que fiquem nos pastos. Se você mandar um cara roçar um pasto aqui, ele identifica as árvores nativas? Corta tudo. Corta tudo. Quer dizer, precisa ver onde é que está esse botãozinho aí para os elos se ligarem um pouco melhor. Uhum. Precisa gerar conhecimento, precisa gerar emprego. Rapaz, eu preciso dele, mas ele precisa de mim. Isso tem que ser dito. Só que o que eu preciso dele é com obediência, qualificação, e o que ele precisa de mim é digna moradia, dignas condições e digno salário. Vamos arrumar essa equação? Vamos. Quem vai arrumar? Não sei, mas não tá bom. Quem paga acha caro, quem recebe acha barato, e quem contrata está tendo dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para prestar o trabalho. Isso é fato. Há quanto tempo você está com o Leandro? Leandro é desde sempre, né, velho? O pai dele foi vaqueiro de meu avô, né? Então, Leandro é criança aqui, eu rapazinho e ele criança, e a gente brincava assim um com o outro, ó. Quando eu assumi essa zorra aqui, nós vamos botar em prática essas coisas. Uhum. Ele sempre foi inteligente e sempre ele pensou assim, ô Guto, isso está errado. Algumas práticas aqui foram equivocadas. Eu percebia, ele percebia. Mas como fazer se eu era apenas o neto? E se ele era apenas o filho do vaqueiro? Então, ó, no nosso tempo a gente faz. E estamos fazendo. Obrigado, meu amigo. Guto. Mostra aqui umas coisas para ele, Leandro. Uns bezerros bons, umas bezerras boas. O que você gosta e o que você admira, por exemplo. E por que você admira. Olha que bezerra linda esse cara. Uma das características, Haroldo, interessantes no gado Guzerá é a gente buscar, por exemplo, quais as características morfológicas e raciais do grupamento original lá na Índia. Essa bezerra representa... Lá não tem Guzerá, né? Lá é Cancrege o nome dessa raça. Então essa é uma bezerrinha Cancrege que representa exatamente o padrão do gado de lá. Crânio curto, chanfro curto, formato triangular, a orelha em forma de colher de pedreiro, olhos elípticos, pigmentação. Então, temperamento, um animal que mostra assim, tudo que a gente imagina numa vaca futura, essa bezerrinha já se desenha a possuir hoje. Então, nosso papel é, vamos criando, Leandro bota o olho, vamos avaliando. Quando ela parir, ela vai para a ordenha. Eu aqui tenho vacas ruins, médias e boas, isso é identificado. E o trabalho no Guzerá é um trabalho de melhoramento, de seleção, de identificação. A gente descarta animais de temperamento ruim, descarta animais com problema de fertilidade, e a gente destina, por exemplo, uma vaca mais fraca, Guto, de leite, não tão arrumada, o que é que faz? Joga no guzolando. Eu insemino com holandês vermelho para fazer o guzolando. E as diferenciadas, seja por fertilidade, por temperamento, por leite, por racial, vai para o Guzerá puro para multiplicar essa genética para produzir animais com essa excelência. Ô Guto, eu visito propriedades e essa é a segunda que eu estou gravando material que tem esse gado, o Guzerá. Uhum. E pelo que eu vi até agora e também do outro vídeo, eu vi que é um gado adaptado para a nossa região e tal. E você acredita que por qual motivo, na nossa região em especial, ele não é tão difundido, não é tão... É o preço, é desconhecimento? A sua pergunta é boa, mas eu acho assim que, não só no gado, o desconhecimento do pecuarista de um modo geral é tamanho que as raças adotadas são qualquer raça da moda que foi imposta, eles utilizam. O modelo de pasto é um modelo completamente equivocado. O modelo de gestão é um modelo equivocado. Então, se você perguntar por que não usa Guzerá, aí eu vou lhe dizer assim, e por que não usam cerca elétrica? E por que não usam pastos arborizados com produção em pastagens consorciadas?
E por que não ordenham as vacas? E por que não dupla aptidão? E por que não uma ordenha por dia? E por que não 6 ordenhas por semana? E por que não uma parceria mais humana com a mão de obra? E por que, por que não? Mas aí é que tá, meu avô dizia assim, ele falava baixo, né? Dizia assim, olha, se todo mundo na pecuária estivesse nadando de braçada, tu tinha que fazer exatamente igual a eles. Como não tá ninguém, quase ninguém tá bom, faça ao contrário que dá certo. Então a gente tem que fazer ao contrário do que essa galera está fazendo, para poder conseguir alguma coisa. Agora é interessante que você propõe um material genético, propõe uma solução de manejo, propõe uma sugestão de melhor adequação e tem resistência. Mas se você trouxer um produto, um insumo, adubo, herbicida, semente, qualquer tipo de pesticida, o que você trouxer de remédio, e agora, mas compram de olho fechado, custe quanto custar. E assim foi com as raças, né? 1000 raças que já entraram e vão entrar outras, sucumbem, e o velho e bom Nelore está aí, o velho e bom Guzerá está aí, o velho e bom Cindy está aí, os cruzamentos entre eles estão aí, e as modas passam e o Zebu fica. Qual é o negócio da fazenda? É genética? É leite para beneficiamento? A gente tem alguns negócios aqui. Sim. O leite é um deles. O leite tem uma renda mensal que roda a bicicleta, como eu chamo. É uma renda importante. A genética, a venda de genética é uma venda importante. E a gente faz também a engorda, tanto dos machos quanto das fêmeas. Então nós temos produtos de leite, carne, genética, conhecimento, cultura. E a gente vai fazendo uma soma. Uma soma para que isso seja suficiente para a gente tocar o negócio e ter uma rentabilidade satisfatória. Entendi. O leite você não faz beneficiamento não, né? Por enquanto, não. Então, a gente hoje ainda tem o leite entregue à indústria. Eu me sinto entregando o ouro ao bandido, no bom sentido. Mas meu leite é um leite orgânico. Meu leite é um leite A2, hipoalergênico. Meu leite é um leite produzido sem resíduos químicos, que eu estou entregando a uma indústria que mistura em qualquer um e vai para a gôndola. Então, pai de 4 filhos, eu imagino que um dia a gente consiga vender produtos lácteos a partir desse leite A2, produzido a pasto, que é um produto por si só diferenciado. Muito bem. Eu queria entrar no assunto pasto, mas você deu uma deixazinha aí de conhecimento. E eu sei, eu nunca participei, mas que você tem um evento na fazenda, não sei se é anual, se é semestral, que é uma tentativa de difundir um pouco do conhecimento que você tem, engajar as pessoas nas... Você falou que não são as suas ideias, mas enfim, tem dedo seu no manejo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento. Vamos lá. Esse evento é o Arreunir. O Arreunir é um arreunimento de malungos, né? Porque a gente estava chegando a um ponto aqui, Leandro às vezes reclamava, Ana também reclamava, meio que assim, Leandro, segunda-feira de tarde tu prende o gado que vem uma pessoa olhar. O cara vinha olhar, aí solta o gado. Aí terça-feira, recebi um telefonema, Guto, eu queria passar aí para conhecer os pastos. Leandro, bora mostrar os pastos. Aí quarta-feira, Guto, eu queria olhar o gado. Aí Ana disse, Guto, eu não sei, será que o pessoal vem? Quantos vêm? Tem que almoçar, não tem que almoçar? Leandro, Guto, eu tenho obrigação, como é que eu faço a semana toda nisso? Vamos fazer o seguinte, a Carnaúba é nosso grande farol, né? Fazenda Carnaúba em Taperoá, seu Manelito. E os filhos, muito amigo nosso, eles lá realizam o dia D. É uma outra dimensão, é uma fazenda com outra estrutura, e milhares de brasileiros vão lá beber naquela fonte. Digo, eu vou fazer meu eventinho, mas pelo menos eu concentro as pessoas nesse dia e a gente consegue difundir esse conhecimento. Aí virou o Arreunir, que é um evento que a gente faz anualmente, setembro é o mês, esse ano de 25, vamos fazer no dia 27, 27 de setembro, primeira mão aqui, viu? Não tinha dito a data ainda não. 27 de setembro. E conto com vocês. Fazenda Cajazeira, Mundo Novo, Bahia. E vamos trocar um bocado de experiência no dia, seja com gado, seja com pasto, seja com cavalo. Aproveitando, Guto, deixa suas redes aí para a galera que quer conhecer, quer beber um pouco mais dessa fonte. Eu sei que você
produz conteúdo aí, tá o tempo todo presente nas redes. Eu sou meio tabaréu dessas coisas, não sei nem endereço como é. É Instagram do Guzerá JM, Sim. Fazenda Cajazeira e Fazenda que Faz, o canal digital, onde a gente dissemina esse conhecimento gratuito, jogado lá nas redes o tempo todo, canal de perguntas e respostas, e vamos em frente, construindo, porque a gente precisa que esse mundo evolua. Sim. Eu não tenho como querer que Augusto, meu filho, meu caçulinha vai fazer zootecnia. Aí ele forma e volta. Para encontrar o quê aqui? Então não interessa a Cajazeira virar sozinha uma ilha de excelência. A Cajazeira tem que ser a referência para alguns que vão evoluir juntos, ultrapassarem ou não, isso não faz parte da minha dimensão, mas que precisa sair da fase em questão. De fazenda improdutiva, de fazenda que não dá nem prazer, ela não gera prazer, não gera lucro, não gera emprego, não gera produtos, ou rever, ou ela tem que passar adiante, mudar de gestores, tá? Eu não falo dono, né? Não falo dono porque quem é o dono disso aqui? Será meu neto? Será meu filho? Será meu bisneto? Será José? Não sei. Então, é uma frase de um índio Seattle. Nós não somos proprietários da terra. Nós a tomamos de empréstimo aos nossos filhos. Então, está aqui emprestado e eu vou ser o gestor dela por alguns anos. Até quando Deus quiser, né? Uma pergunta ainda no curral e com a raça, com o animal. Produtividade desse animal. Aqui tem Guzerá puro. O Guzerá puro é esse animal que está com chifrinho, certo? E os mochados são os cruzados. Você mostra ele aí, por favor, Leandro. Os guzolandos são esses aqui, ó. Como a gente usa Guzerá holandês vermelho, eles saem com essa pelagem. Então aqui já são guzolando, tá? Filho de Guzerá em vaca guzolando. A produção do gado Guzerá, todo e qualquer cruzamento será superior à raça pura. Então a produção do Guzerá, ela é inferior à produção do guzolando. Sim. Por causa da heterose entre raças, do vigor híbrido, do choque do holandês. Então nós temos vacas Guzerá aqui puras, vacas ruins, que dão 3 litros de leite. Nós temos vacas razoáveis, que dão 5, 6 litros de leite. E temos as chamadas vacas boas, que é exclusivamente a pasto. Leandro ordenha 8, 9, 10, até 11 litros de leite nas melhores vacas. Isso em uma ordenha a pasto. Isso na Guzerá? Na Guzerá. Certo. Na Guzolando já não é assim. A Guzolando F1, porque ela é meio sangue de holandês com o Guzerá, primeiro que ela é mais uniforme, não tem essa variação. E segundo que ela está um patamar acima, porque características de baixa herdabilidade, como produção de leite, são afetadas pela heterose. Então elas produzem aí, em média, 8,7 quilos de leite dia. Mas isso é média de 300 dias, 290 dias. Elas partem dando 12, 15 litros de leite no pico, mantém produzindo 8, 10 litros, e apartam no 9º mês um bezerro gordo, com 250 quilos, e ainda produzindo 4, 5 litros. Exclusivamente a pasto. Muito bem. Bom, da minha parte aqui, eu acho que eu esgotei Maravilha. o estoque de perguntas para o animal. Não sei se você tem alguma outra coisa do animal, porque eu queria entrar no pasto agora. Vamos ver o pasto. Você tem um manejo de pasto muito interessante, eu já vi alguns vídeos. É o segredo de tudo, viu, Haroldo? Sim. O gado é apenas a colheitadeira da forragem que você produziu. Sim. Então eu parto do princípio que solo, em primeiro lugar, e forragem em segundo lugar. O gado é apenas o terceiro componente desse trinômio, que ou anda junto, ou em algum momento, se esse tripé não estiver bem apoiado, vai tacar penga e cai. Então, é um tripé. O animal, o solo e planta. E a planta. É por aí. Vamos lá pro pasto? Vamos lá. Meu amigo, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Leandro. Obrigadão. Tava conversando com... Tu vai desligar?
Não, tá ligado, mas depois eu posso tirar. Tá. Porque você Não, quer... eu só tô perguntando. Não, tá ligado aqui. Eu tava conversando com a Ana, né? Enquanto você tava lá Aham. se preparando e Aham. tal. Cuidado com o choque. Tá. E aí, apesar daqui, eu vou até dar Tá, eu queria dar uma geral. Eu queria lhe mostrar depois, sobre as caixas d'água, né? Então vamos logo agora, que tá próximo. Nós pode mostrar daqui também, Pronto. que é interessante também. Eu ia falar cara. no tema água, Bom, justamente, porque assim, é uma região muito preservada, cheia de mata, não sei Sim. se virgem, mas matas algumas vivas. virgens, outras não. E mesmo assim, o lençol, me parece que a água, ela não é... Você não E consegue... nosso lençol não é rico. Isso. Nosso lençol não é rico. A gente tem águas de riachos, águas que escoam para presas. Aham, O trabalho nosso com a água é a água que cai aqui, aham. para transformar essa água caída em biomassa forrageira. Sim. Mas a nossa disponibilidade de água é muito pequena, muito pequena. Não temos água para irrigação, nem quantidade, nem qualidade. Aham. E uma coisa interessante sobre mão de obra. A gente vê muita gente se queixando sobre... Você chegar numa fazenda, Escada, e ver um cara com um jegue, um vaso d'água e dizer, vá na presa buscar. Tem que ter uma cisterna pro cara, né? Então, assim, é a cisterna da casa de Leandro, tá ali, é só dele. A cisterna do curral tá aqui, é só dele, Aham. tá? Ali é uma lavanderia para as fraldas dos meninos quando estavam aqui pequenos, né? Aham. Então, é armazenar essa água que cai. Então, Porque nossa quantidade de água que cai da chuva não é pequena. O que a gente tem aqui é uma distribuição ruim. sim. Então a quantidade anual que cai é suficiente. Roda tudo de bica, curral. Todas as construções são rodadas de bica, seja a casa de Leandro, seja o curral, seja o depósito, seja a lavanderia, tudo rodado de bica. Minha casa, a garagem, tudo rodado de bica. Aham. Então, um bom aproveitamento da água, né? Aproveitamento da água que cai. É 1 litro de água por metro quadrado, a conta é essa. Aham. E aqui chove mais ou menos 800 milímetros por ano. Então é pegar cada metro quadrado de telhado, multiplicar por 800 e saber qual é o volume anual que você pode armazenar. Armazenou, está tudo cheio, maravilha. E vai fazer o quê? Aí falta um pouco de orientação. É. A cabeça do homem do campo é meio que assim, tá tudo cheio, pica o braço. Não, tá tudo cheio, tá maravilha, mas eu não sei o dia de amanhã. Então vamos trabalhar com economia, porque eu não sei quando será a próxima chuva. Aham. Muito bacana. Vamos então ao pasto. Como é que a gente faz? Você que vai dizer aí qual é o pasto que você quer mostrar. Aqui, ó, eu mostrei lá os bezerros dormindo amarrados, né? Sim. Aqui são 2 piquetes para bezerros também. Então, quando estiverem no ponto de colheita, até porque acumula lama, acumula fezes e urina, não é um bom lugar para ficar. Então, os bezerros essa semana já vêm para cá, às 14 horas. Você falou ponto de colheita, pelo menos não é um termo tão comum na pecuária. Você retira o capim ou o animal vem colher, vem A comer? colheita é feita pelo bovino. O animal vem a pasto comer. É, só que existe um tempo ideal, tanto do animal entrar como do animal sair. E cada capim, e cada topografia, e cada categoria animal tem que estar ajustada com período de ocupação, período de descanso, altura de entrada, altura de saída. O pecuarista que não dominar isso, ou ele está degradando pastagem, ou ele está produzindo a quem a propriedade tem potencial para produzir. Entendi. Tem que entender isso aí. Entendi. A gente pecuarista que cria vaca, boi, bezerro, o que for, cria animais que consomem forragem. Se a gente não for bom produtor de forragem, nada feito. E se for bom produtor e não for um bom colhedor, também nada feito. Tem que ter eficiência dessa forragem produzida. O Guzerá é um excelente colhedor, né? É um excelente colhedor, como todos os zebuínos são, né? E os cruzamentos também. Mas o que é que nos cabe? Nos cabe direcioná-los. Então, se eu soltar esse gado aqui sem cerca, ele vai procurar por etologia animal, isso é ciência, vai procurar o lugar por conforto de pastejo. Qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Eles vão procurar fonte de água e vão beber. Num segundo momento, eles vão pastejar o mais próximo possível da água para a economia de energia, para não gastar com deslocamento. Então ele vai beber e comer, beber e comer, beber e comer, degrada à beira da água.
e não colhe aquela forragem lá do canto. Então qual é o nosso papel? Você vai beber e comer aqui, eu vou distribuir a água pela fazenda, para que você possa colher aquela forragem e não caminhar tanto. Porque quanto mais o bovino caminha, mais ele gasta energia com deslocamento. Então a gente não vai ter assim... Quais seriam as distâncias máximas? A literatura cita isso. Depende se a terra é plana, se a terra é mais enladeirada. Logicamente que para o bovino, quanto mais perto, melhor. Uhum. Mas o que a gente tem aqui são fontes de água a cada 1000 metros, por exemplo. E se eu tenho uma fonte de água a 1000 metros uma da outra, eu posso ter uma cerca aqui que eu limite os animais caminharem no máximo 500. Então ele vai caminhar 500 da água para o último piquete. Uhum. 500 metros eu acho que é uma distância aceitável, onde a gente, com a locomoção boa que um zebu tem, tira isso aí de letra. Essas áreas são experimentais ou Não, é pasto mesmo para aí são pastos já há muitos anos, Uhum. com as gramíneas que se provam após os períodos críticos. A gente plantou braquiária. Primeiro fala da colonização, né? O Mundo Novo foi aberto com o colonião, um capim africano que dominou aí por 100 anos, 150 anos. Exigente em solo, exigente em manejo, e as pessoas não manejavam certo. O que foi que aconteceu? Degradou. Isso era óbvio que ia acontecer. Uhum. Na cabeça deles não, porque a gente nem sempre tem historicamente o conhecimento do que irá acontecer. Então manejavam com fogo, que é uma tecnologia dos índios. Funciona o fogo, mas como é que o fogo funciona? Você abre um roçado, toca fogo e planta a roça. O que é que o índio fazia? Abandona essa roça e vai tocar fogo em outro roçado. Quando você abandona ali, a natureza se recupera. O que é que o pecuarista fez? Pegou a tecnologia do índio, que é certa, Uhum. mas ele não é dono mais do mundo. Ele não tem mais o Brasil ao seu dispor. Uhum. Aí você pega seu pedacinho de terra e queima, você vai ter que abandoná-lo agora. Não posso abandonar, o que é que faz? Degrada. Colheu um degrador, vamos para a braquiária. Plantou braquiária. Aí vem a seca e mata. Porque braquiária aceita um mau manejo. Não é tão exigente de solo como o colonhão, mas ela de sede morre. Uhum. Aí na seca de 12, 13, braquiária morreu. Aí o que é que geralmente o pessoal da Piritiba, Mundo Novo, fala? Aqui agora é só búfalo. Não. Não vamos determinar quais são esses elementos. Deixa eles se manifestarem. Leandro, seca de 12, 13. Monta eu e você. Deu uma chuva, vamos lá. Quais capins não morreram? Tanzânia, Maasai e Green Panic. Quais capins vamos plantar? Os que não morreram. Sim. É muito mais fácil não ter preferências pessoais e não cair no reino da vaidade. Sim. Não, porque eu estudei, porque eu prefiro, porque eu gosto. Eu não acho nada, eu não prefiro nada, eu não sei nada. A natureza sabe tudo e eu vou tentar ser um bom observador e se eu for obediente a ela, eu vou estar certo. Muito bacana, interessante, porque eu acho que o que eu estava observando é que seus pastos é cheio de árvores, e o que não é tão comum, você vê aquele campo de futebol que você não vê uma sombra para um animal sentar, né? O pessoal mete o trator e faz pasto, e ó, tudo isso aqui é pasto, né? Tudo é e pasto. Você mantém... Tudo é pasto, é isso aí, Haroldo. Você fez uma pergunta lá no curral. Sim. E aí eu vou lhe dizer mais uma vez. Por que não guzerar, né? Uhum. Por que não deixar árvores no pasto? Deve ter um porquê, né? Uhum. O que é que eu imagino? Por que não deixar? Por que não deixar? Eu imagino que seja um decalque... Deixa esse lado aqui perto do sol. Tá. Eu imagino que seja o decalque pobre, vira-lata, do Brasil, tupiniquim, né? Uhum. Visualizar uma pastagem como algo limpo, um campo limpo, é ter a pradaria como exemplo. E a pradaria não é do mundo tropical. Uhum. O mundo tropical é uma savana, composta de arbustos, árvores, ramas, capins. Então a gente não pode trabalhar desligado, desvinculado à harmonia que há entre os animais, os vegetais e as latitudes. Então você chega, por exemplo,
A Embrapa desenvolveu um trabalho onde ela prega 22 árvores para mitigar os efeitos dos gases emitidos por um bovino. Então tá, efeito estufa, metano, 22 árvores por bovino resolveria. Como eu tenho 1 hectare por bovino aqui, seriam 22 árvores por hectare. Uhum. Eu tenho pastos aqui que tem 8 vezes mais do que o recomendado pela Embrapa. Então o que é que eu tenho aqui? Me perdoe, não é nada para me jogar lá em cima, mas assim, modéstia à parte, a humanidade tem para com esse modelo um débito. Eu estou gerando ar puro, eu estou sequestrando carbono para a humanidade. Uhum. Tá certo? Porque eu tenho 7 vezes mais, 8 vezes mais. Do que é recomendado. Aí você vê, e para que essas árvores? Vamos lá. Uma árvore pode servir de quebra-vento, porque a força dos ventos era muito mais desidratadora do que o próprio sol. Isso é um ponto. Ela é uma reciclagem de nutrientes. Ela é abrigo de fauna. Ela pode ser fonte de madeira para você ter as matas preservadas. E quando você precisar de uma estaca, em vez de você ir na mata, que é a reserva legal, você vai ter estaca aqui. Você vai ter sua reserva de madeira aqui. Ela pode ter frutos e vagens comestíveis. Ela pode ter, assim, uma beleza cênica local. Ela é uma bomba de nutrientes, que você vê a simples presença de uma árvore dessa e o vigor do capim embaixo dela, né? Sombra para os animais. Então, se a gente for contar aqui, eu acho que a gente passa o dia contando os benefícios que são as árvores num ambiente, num ecossistema de pastagem, né? Ô Guto, eu acho que é coisa mais recente, mas que pode ter a ver com essa questão de pasto. Eu também não sei se o objetivo é esse, mas eu vi que recentemente, esse cara inclusive comentava comigo agora há pouco, que você está introduzindo, já introduziu, abelhas aqui. Me conte aí como é que foi, por quê e tal. Tem também a ver com essa questão da... Olha que bacana. Minha vida, rapaz, eu acho que Deus está do meu lado por vários motivos, né? E aí vem mais um. Vamos fazer uma reunir? Vamos. Então vamos chamar umas barraquinhas. Esse cara estava presente, foi bacana e tal. Umas barraquinhas. E uma barraquinha de artesanato, uma barraquinha de queijo. Rafael Galvão trouxe um queijo de búfala top. Celinha, amiga com o Dr. Zé Carlos, trouxeram uma pinga paiaiá top. E aí tá tudo certo. E uma barraquinha foi mel. O pessoal do Jequitibá trouxe mel, trouxe favo de mel, trouxe pólen, trouxe própolis. Fizeram demonstração, foi maravilhoso, bacana. Maurílio, nosso irmão, trouxe cordel, barraquinha de cordel, foi fantástico. E aí, durante a reunião, ela me chama, Gueu, uma apicultora de Macajuba, amiga, gente boa, produtora rural, agricultura familiar de verdade, e me chama e diz assim: Guto, que maravilha essa fazenda sua, um pasto apícola já pronto. Rapaz, que coisa boa você dizer isso. Bora montar uma parceria? Está feito, como você quiser. Então você compra as caixas de abelha, esse investimento é seu, faz a cerca e o resto é comigo. E a produção a gente racha. Eu digo, opa, chega para cá. Já está feito, já estamos produzindo mel. Quer dizer, as abelhas estão produzindo. Sim. E vamos colher a partir de agosto ou setembro nossa primeira safra. É ápice ou é melípola? Tomara que na reunião a gente já tenha. É ápice ou melípola? Num primeiro momento, ápice. No segundo momento, vamos partir para meliponicultura, para própolis, para pólen, porque a estrada é longa e os braços são curtos. Se a gente pensar apenas no ideal, que seria uma abelha sem ferrão, um favo, seria. Mas se eu pensar, por exemplo, o leite, o bom seria um queijo, o guzerá, o bom seria. Se eu entrar no bom seria, eu vou entrar no reino da utopia. Então, assim, bom é tirar 10, mas para passar de ano basta tirar 6 ou 7, né? Eu tenho tirado 6 ou 7 em tudo e vamos embora. Então, produz um primeiro momento com a abelha italiana, num segundo momento vamos pensar na abelha sem ferrão e vamos ampliando e vamos chegar lá. Até porque eu sou pai de 4 filhos, eu só penso nisso. Aqueles moleques eu estou abrindo portas para eles. Chega para cá. Muito bacana. Então a ápice está aí. Isso, aí Deus, onde é que eu ia falar dele, falei dessa abelha. Aí olha que bacana, a parceria do capim, que foi bacana lá em 97, me chega
uma produtora rural, velho, guerreira, e diz, vamos, deixa comigo. Rapaz, eu encontro essas pessoas, sabe? Eu tenho Deus tem essa piedade de mim, de me botar em encontro com eles. Quando eu cheguei ontem, tem uma equipe que cuida. Patrese, Ricardo Patrese e Ian, gente boa, mandou um abraço para você retado. Disse, rapaz, Arudão ali é fera, escada, Ave Maria. Outro para Ricardo. E aí ele falou o seguinte, rapaz, vamos fazer uma postagem hoje. Eles fazem a postagem Fazenda que Faz. E do Guzera JM. E eu tinha essas fotos, e peguei as fotos, um vídeo da abelha rainha, das caixas, e digo, ó, vamos fazer da apicultura. Montaram a postagem. Acredite, velho, eu não sabia que ontem era o Dia Mundial da Abelha. Foi. E fiz a postagem. Aí todo mundo, parabéns, que bom a postagem. No dia, que dia, eu não sei de nada. Ou seja, uma conspiração que para mim isso é um sinal de que nós estamos antenados com a... Fiz uma postagem ontem. Bom, a gente já foi no pasto, a gente já foi no curral. E agora, como eu disse, eu quero voltar lá na casa e a gente vai mostrar um pouquinho a sede da fazenda e um pouquinho da história da construção, porque você já me contou, mas não estava gravando, né? Então a gente vai agora contar um pouquinho da história da construção da casa. Tem muito do que falar e muita luta por trás de tudo isso, né? Muitos anos de trabalho, muito suor do rosto e várias etapas. Quando eu cheguei para aqui em 97, eu morei no quartinho que eu lhe falei lá no Alto Bonito, e em 99 me caso com a Ana. Sim. E alugo uma casa em Mundo Novo. Aí moro lá em 99, 2000. Quando a gente vem pra cá, isso aqui não existia. Minha casa não. Isso aqui, Haroldo, era um pedaço de capoeira. O pai de Zé, o pai de Leandro, né, José Vaqueiro, ele diz assim, ô Guto, você se lembra que onde é tua casa hoje andando uma carreira numa vaca? Tu vinha montado em 2 reluxos. E nós quase, se a casa tivesse, nós batíamos o joelho nessas pilastras tuas aí. Isso aqui era uma capoeira, meu irmão. Quando eu cheguei pra cá. Aqui foi roça de feijão. E roça de milho. E eu plantando capim. Eu plantava o capim. Aqui, ó. Nesse pedaço de terra que você tá vendo. Então aí eu cheguei. Ana e Guto desenhavam, né? É interessante isso. Desenhavam no tempo de namoro a casa dos sonhos. Vamos fazer? Vamos. E aí essa casa estava desenhada. Toda numa planta. E eu não tinha um recurso para fazer. Mas eu também não abri mão do sonho de ter essa casa. E aí, o que é que eu faço agora? Bom, eu tenho dinheiro de comprar as pedras. Então meu pai era vivo, me ajudou demais na construção dessa casa. Vamos fazer a casa um pouco mais alta por causa de cobra. E tá certo. Então a gente fez a casa um pouco mais alta. Eu comprei as pedras no primeiro momento. Alicerce de pedra. Segundo momento, vai em Açu, compra os blocos. Terceiro momento, levanta a casa. E aí parava e tomava um fôlego, né? E nisso a gente vem construindo. E até agora construindo. E pulamos para dentro, a casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha balaústre. Não tinha nada, né? E para quem morou sem energia, sem saneamento básico, isso não é nada. Né? É uma das joias da fazenda. É uma das joias da fazenda. Outra joia aqui, ó. Denise Suassuna, esposa de Manu Suassuna, filho de Ariano. A gente foi na Carnaúba e comprou essa pinha e eu pedi que ela colocasse o ferro da fazenda. Então colocamos essa pinha de um lado, do outro. E Manu, artista plástico diferenciado. A gente é apaixonado pela cultura armorial, movimento liderado por Ariano Suassuna. Então tudo nosso é assim, muito, muito ligado no conceito. Até o ferro do gado, o JMHB, também puxamos a perninha e está lá. A cabeça do Guzera que eu vou lhe mostrar, que o Oswaldinho fez, a arte armorial, Oswaldinho, meu menino. E a gente vai nessa aí, seguindo essa trilha da civilização do couro, do Brasil pecuário, do Brasil rural, do valor grande, digno, magnífico que é a nossa raiz cultural. Da música, da poesia, do vaqueiro, do couro, do valor moral que eu considero de relação mais nobre. Para você ter uma ideia, Haroldo, aqui não tinha, os estudiosos podem me corrigir, mas aqui escada não tinha, por exemplo, o Recôncavo tinha um senhor e os seus escravos, né? No engenho. A Casa Grande Senzala. A relação com o vaqueiro nunca foi essa. A relação com o vaqueiro, no passado,
era uma relação que chamava-se de sorte. Então o vaqueiro mora na sua fazenda e a cada 5 bezerros nascidos, 2 é dele. Ou seja, era uma parceria entre os dois já. E nunca, eu não lembro, não sei se isso é na minha família, ou nos vizinhos, ou no entorno, eu não lembro de relações entre patrão e vaqueiro que não fosse, ô compadre, bom dia compadre, é compadres e comadres. O vaqueiro era compadre do dono, a esposa do vaqueiro era comadre e virava, sabe, uma relação tão afetiva e tão bela, que isso me ilustrou a vida inteira, que essa diferença nunca existiu entre nós aqui. Então esse Brasil rural eu valorizo demais, onde, por exemplo, Haroldo, você pegava um potro, vamos domar um potro, um dia de domingo, tomar umas cachaças para domar um potro, e quem voasse em cima para montar pela primeira vez, a depender da pele do cara, você gritava, ou amarelo de coragem, ou preto de coragem. Então o homem branco, o homem preto, era medido pela coragem que tinha, não por sua pele. Então eu sou criado num universo onde assim, o negro trabalhador, Guto, aquilo é um elogio, sabe? Ou branco trabalhador, ou amarelo trabalhador, geralmente não é nem branco, é amarelo, né? Pensa no amarelo retado aí, ó. Então a gente tem que ver que esses valores nossos, eles são muito nobres, de respeito, tá certo? Onde hoje eu tento passar para meus filhos, para que essa atual fala de preconceito, de diferenças, de resgate, de dívidas, temos que administrar isso de uma forma onde a dignidade do homem, que são irmãos de sangue, a gente tem que ter um pouco de mais sensatez para tratar com isso, tá certo? Então, meu compromisso é com o Leandro, meu compromisso é com Michele, meu compromisso é com o Gustavo, meu compromisso é com os meus atuais. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o exemplo para que meus filhos continuem fazendo. E vira o beija-florzinho no incêndio da floresta. Pode ser uma gota d'água, a cajazeira é uma gota d'água. Mas, poxa, cada um levando essa gotinha lá, a gente apaga esse incêndio. Tá certo? Eu acho que é por aí. Muito bacana essa sensibilidade. Eu queria mostrar um pouquinho a casa e se tiver alguma coisa para mostrar e comentar, você comenta, mas tem um outro tema que eu queria abordar contigo, que é sobre sucessão. Sim. Não é? E sucessão familiar. E como é que você trabalha isso? Você já mencionou aqui algumas vezes no vídeo seus filhos, né? O que mais você mencionou foi o Oswaldinho, acho que é o que está mais ligado aqui à fazenda, mas fala pra gente um pouquinho. Vamos lá. Como é que você trata esse tema? Essa história é longa. Vamos lá. O Oswaldinho é o mais velho, né? Sim. E por ser mais velho, ele tem mais tempo aqui, mais maturidade e já tem mais conhecimento e mais... Ele consegue se relacionar de modo mais maduro com todo o contexto. Entendi. Olha o que eu ouvi de Oswaldinho. Meu pai, eu amo tanto esse lugar que eu não quero que ele seja o responsável pela minha manutenção financeira. Eu não teria relação de negócio com a cajazeira. Bacana. E então eu tenho um Oswaldo como o primogênito que ama e conhece. Se você sair com o Oswaldo aqui caminhando, ele conhece vegetal por vegetal, nome científico, nome popular, os animais, as posições de estrelas, sol, lua, doma cavalo, monta cavalo como ninguém, conhece o solo, os besouros. O Oswaldinho é ligadíssimo. Mas não fará a sucessão de gestão por opção dele. O outro capítulo dessa história vem de Sérgio Martins, o grande autor do livro Talabade, amigo, compadre, pessoa ímpar. Ele aqui comigo disse o seguinte: Guto, esse projeto de vida, nunca se esqueça, ele é seu e de Ana. Então não coloque a responsabilidade nos filhos para dizer, vocês vão construir uma fazenda e vocês vão ter que tomar conta. Absolutamente. Esse é um projeto meu e de Ana. Vocês vão passar a infância aqui, depois vocês vão estudar em Salvador, como seu pai e sua mãe fizeram, e depois você vai ter a sua capacidade de discernir sobre sua vida. Se você vai, se você fica, se você volta, passa a ser
uma decisão sua. E o ônus e o bônus dessa decisão também são seus. Uhum. Nisso aí, Bernardo quer fazer medicina, Joaquim está indeciso, muito ligado às coisas de vaquerice, muito parecido com... Joaquim quer cavalo. Uhum. Joaquim quer o encantamento daqui. Montar cavalo, andar com vaqueiro, aboiar, montar de noite, beber cachaça, correr vaquejada. Maravilha! Isso é muito bom. É o que eu sempre quis. Mas por trás disso tem que ter alguém pagando essa conta. Joaquim vai chegar o tempo dele entender isso. Uhum. E Augusto vai fazer zootecnia, está definido. E é assim, meu pai, eu formo numa sexta-feira, sábado eu estou aí. Então venha-se embora, porque tem apicultura, Uhum. tem leite para fazer queijo, tem genética guzerá, tem guzolando, tem FIV, tem o cafundó, a propriedade está permutar. Chega para cá que seu pai daqui a uns anos já está cansado de velho e você vai rachar comigo isso aqui. Então a sucessão está caminhando desse modo. Entendi. Eu disse que não queria fazer pergunta quando não estava gravando, porque talvez eu já perguntei e não estava gravando. Mas esses 3 que você falou aí foram os 3 que são Rapaz, de uma barrigada só. É isso? São gêmeos. tá eu, Ana e o Oswaldinho com 5 anos. Ana, vamos ter um segundo filho? Vamos. Ana engravida, tá tudo certo, não gostamos de carnaval. Então, no carnaval, a gente vai naquele litoral norte ali, Siribinha, acima entre Salvador e Sergipe. A gente vai para lá, passa o final de semana, na volta faz um ultrassom para ver se está tudo certo. 3º mês de gravidez, alguma coisa assim. Aí passamos o carnaval em Siribinha, a gente volta que faz o ultrassom. 3. E aí Deus mandou essa missão e vamos encarar. Isso já tem 16 anos, a ficha até hoje não caiu. E está tudo certo, uns rapagão desse tamanho, tudo feliz, tudo satisfeito. E o pai e a mãe aqui tentando fazer da Cajazeira o grande alicerce para que seja o porto para eles voarem e a outra asa fica a depender da vontade de Deus. Que são os Aqui, 3. Olha a obra de Oswaldo. São os 3 que a gente estava comentando aí. Olha o Oswaldo aí. A cabeça da vaca antiga, essa vaca do Dr. Zé Maria ainda. Itaipava, JM. Que boió me deu, rapaz. Esse colarzinho que coloca nela é uma imitação do que se faz na Índia. Minha mãe que faz esse colar. E essa moldura, Oswaldinho, uma moldura no estilo armorial, né? Uhum. Oswaldo pegou aí, fez essa moldura bacana. E às vezes ele faz no crânio, lá na cozinha, vou lhe mostrar também. Uhum. Tem no crânio das vacas também, é bem bacana. E aqui não vi nada moderno aqui, nada de modernidade. Você preserva a mobília, né? Tem umas coisas aqui antigas, outras novas. Uhum. Tem, por exemplo, esse guarda-louça aqui, ele é de 1870. É do casamento do meu bisavô, esse guarda-louça, e fazia par com esse guarda-louça, esse lustre. Veja que ele é um lustre que embaixo tem um bojo, que é o reservatório de querosene. E ali uma válvula. Eu coloquei o bocal e adaptei. Uhum. Mas ele é um reservatório onde você ia para o quarto e a casa dele era toda de cano de cobre. Você ia para o quarto e acendia lá, né? com o seu fósforo. Então fazia parte esse lustre com esse guarda-louça, com esse relógio, também é de 1870. E a mesa que fazia parte era uma mesa de vinhate, aí eu fiz essa nova. Fiz essa nova, mas nova no estilo, né? Para casar com o guarda-louça velho. Uhum. Aqui nesse guarda-louça tem uma coisa interessante também, é que a gente não participa de exposições, nem de leilões, mas tem uma prova interessante em Brasília, né, em Embrapa Cerrados, que é a prova do CTZL, é Centro de Tecnologia do Zebu Leiteiro. E em 2024, a gente levou a novilha Primazia JM, que é genética cajazeira com carnaúba, 1 mais 1, 3. Levei essa novilha e ela ficou em primeiro lugar lá. Maior produção de leite, menor intervalo entre parto. Uma novilha que foi assim, uma surpresa muito boa para nós que criamos a pasto, mas que quando o animal é suplementado,
ele mostra aquele pico de produção alto que apresentou lá, tá? Muito bacana. Muito interessante, assim, preservar, né, tô falando agora da questão de você manter a arquitetura, mesmo sendo uma casa nova, mas acho que você fez num padrão. Uma casa que a gente... As pessoas que vêm aqui acham que é uma casa antiga, né? Porque a gente tem esse gosto. Meu gosto e o de Ana pelo Brasil rural é tamanho que a casa é uma casa igual às casas velhas, né? Uhum. Porque a gente admira demais a forma da construção, as cores, a disposição dos móveis. E aí moramos aqui e é nosso reino encantado, nosso paraíso. E sexta-feira chega o Oswaldinho com amigos. Uhum. Que olha que interessante. A Cajazeira virou um ponto para ilustrar os amigos dele de lá. Então, assim, eu quero levar na Cajazeira porque lá meu pai trata os cavalos diferentes. Meu pai trata o gado diferente. Meu pai trata o pasto diferente. Então chegam amigos de Oswaldo que são filhos e netos de fazendeiros, mas que chegam aqui e ficam encantados porque é tudo diferente do que eles estão acostumados. Da relação com o cavalo, com o gado, os pastos, a mão de obra. Nossa relação é com a natureza, é com o todo, né? Guto, eu estou muito satisfeito, feliz. Eu acho que deu pra gente aqui ver de tudo um pouco. É só aproveitar e mostrar meu amigo Escada, que grande irmão, intermediou, tá aqui meio... Grande irmão, esse aqui, poeta, produtor rural. Ô Guto, eu vou domador de um casal agora de 2 búfalos que eu tô vendo, fazendo um trabalho lindo. E vamos começar com o Guzerá. 2 Guzerá que eu vou mandar para ele fazer 2 bois de carro de luxo. Com certeza. Até porque, Haroldo, a raça Guzerá na Índia, o cancrege, é utilizado na tração animal, é a preferência do indiano. Eu achei interessante aquela história que você me contou. Porque é o único zebuíno que faz a sobrepegada. Ele coloca o pé de trás à frente do da mão, da frente. Então isso imprime uma velocidade maior no carro. Então com o mesmo deslocamento, a mesma força, ele percorre uma distância maior. Aí os caras domam o Guzerá para poder ter mais eficiência de deslocamento, né? Nosso próximo casalzinho aí, ó, 2 Guzerazinhos para ele domar. Vamos iniciar. Bom, então eu quero agradecer. Eu não sei se você tem mais algum tema a abordar, quer deixar uma mensagem final, mas de antemão eu ia agradecer pela acolhida. A gente vem tentando marcar aí, mas conseguimos dessa vez. Vou com você só aqui para lhe mostrar uma coisa que a gente fez. Sim. Depois da chegada dos trigêmeos. E a cabeça da vaca que o Oswaldinho fez a arte também. Vamos lá, acompanha aqui. O vídeo. O quarto dos meninos foi obrigado a virar um quartão, né? Então, quando virou quartão, eu perdi a cozinha, perdi a copa e repaginei isso aqui. Que aqui era a nossa cozinha. Sim. Tinha aqui o lugar, a marca do fogão. Aqui era um fogão de lenha. Sim. Então, eu desmanchei esse fogão, desativei essa cozinha e construí essa cozinha aqui fora, que é onde a gente faz as nossas refeições. E virou assim. Nosso espaço, hoje em dia, é falar espaço gourmet, né? O nosso é esse aqui. Café da manhã, almoço, jantar. Fogãozinho a lenha, as farras. E é isso aqui, fogão a lenha. Essa é a mesa que compunha, em 1870, com aquele guarda-louça lá, a mesa do meu bisavô. E ali a cabeça da vaca que o Oswaldinho fez a arte. Ah, que outra. Roda JM. Olha a balança. Balança e as coisas de meu avô, né? Coisas antigas dele. O lito, a espora. É o T de Trindade aqui? Aqui é o OT, né? É o ferro dele. Aqui no chão também, né? Essas peças eu consegui resgatar da casa do meu bisavô Trindade, no Pau d'Arco. Eu consegui pegar essas peças, já que eu não tinha muitas. Aí eu fiz esse mosaico aqui. E aqui é o ferro de meu avô, o OT. Oswaldo Trindade, que é uma ferradura IEUO. E ali o GT, que seria a ferradura invertida para fazer uma letra G. Gu Trindade, né? Gu Trindade. Desse jeito. Bom, podemos fechar o vídeo? Podemos fechar. Agradeço sua vinda, a vinda de Escada. Espero que a gente tenha mostrado algo da Cajazeira, algo de nossa vida, algo de nosso trabalho. E estamos aqui de portas abertas, ou para esclarecer dúvidas, ou para receber visitas, ou para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho.
e compartilhar Uhum. algo aqui da Cajazeira, que para mim é sempre prazeroso receber os amigos. Muito bem. Só mais uma vez reforçando, a reunião é setembro. Setembro, esse ano, dia 27 de setembro, num 27 de sábado. setembro. E as redes, Instagram, Fazenda que faz, fazendo o que faz. e o Fazenda Cajazeira Guzerá JM. Acompanha a gente lá que tem conteúdo o tempo todo. Pô, deixa só, eu ia terminar, mas uma curiosidade. Fazenda que faz é o que mesmo? Boa. Não podia parar sem falar isso. Fazenda que faz foi uma ilustração belíssima de um amigo nosso, irmão, Silvio Liberato. Ele me perguntou o que você me perguntou lá no curral. Augusto, se o Guzerá é tão bom, porque não é todo mundo usa. Uhum. Então, assim, eu fui prestar uma consultoria a Silvio e falamos aí de manejo de pastagem, de fisiologia das plantas, de categoria animal. Quando ele entendeu o funcionamento, ele disse, zorra, colocou em prática e a fazenda evoluiu. Quando a fazenda evoluiu, a próxima visita foi assim, Gutão, a fazenda é outra, tomou outra dinâmica, que maravilha, ficou mais bem organizado, planejado. Por que ninguém faz? Pois é, boa pergunta. Aí ele fala, rapaz, se ninguém faz, então a sua fazenda é a fazenda que faz. Que seja. Então aqui é a fazenda que faz. E Silvio me jogou nesse mundo. Disse, rapaz, tem que jogar isso nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para que alcance um número maior de pessoas. Entendi. Então nós estamos tentando construir esse público. Já vamos aí nessa estrada. Agradeço ao meu irmão Silvio Liberato. E estamos construindo. Curso, conteúdo gratuito, curso pago, a reunir, uma série de coisas. Estamos metendo bronca aí. Ah, entendi. Então você também dá consultoria, presta consultoria. Sim, esse é o nosso trabalho. Entendi. É fazer um pedacinho da Cajazeira nas outras fazendas. Assim como o seu Manelito disse, que fica orgulhoso em ver que a Cajazeira é um pedacinho da Carnaúba. Então eu acho que é dessa forma que a gente vai multiplicando o bom trato com a terra, o bom trato com os animais. E essa aliança positiva, quanto mais pessoas jogarem nesse time, melhores os resultados serão para todos nós. Muito bem. É o terceiro obrigado. Eu acho que agora a gente fecha o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Tamo junto. Tá bom?